Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre uma jurada que deu nota 4 para todos os participantes num festival de dança. Eu me chamo doutora Tereza Gaia, sou especialista em negociação, empresária e advogada. E uma observação especial nesse vídeo é que eu sou ex-bailarina, bailarina profissional. E aí eu quero começar com uma pergunta. Como se avalia o que não tem régua? Avaliação subjetiva, critério de excelência, que seria arte versus técnica? Como isso se conecta com negócios e lideranças? Imaginem crianças e adolescentes que treinam há anos, famílias que viajaram horas, professoras que investiram meses em preparação e uma nota 4. 4 de 10, ok? A internet foi a loucura e todo mundo tem uma opinião. Mas hoje eu quero te fazer uma provocação. E se ela estiver certa? Não necessariamente na nota, mas na coragem de avaliar de verdade num sistema que por muitas vezes as pessoas têm medo de ser honesto. Mesmo que você não goste de balé, fica comigo, porque nessa história tem uma camada que talvez nem todo mundo esteja enxergando. Eu sei bem o que eu tô falando, porque eu já fui bailarina, coreógrafa premiada e professora de balé. Já fui julgada e já julguei. E o que eu vou te contar hoje vai muito além da dança. Para me inserir nessa história e fazer você entender um pouco, quase como se eu estivesse contando uma história da vida real, eu sei exatamente o que é treinar durante meses, ter disciplina, foco, se preparar para um festival. Eu sou formada em balé clássico e jazz contemporâneo. E durante muitos anos da minha vida, eu me entreguei a essa arte. E sei exatamente o que o treino, a dedicação, subir num palco, crianças subindo num palco depois de muitos ensaios e qual é o quesito para você ser julgado ou julgar. E exatamente o que é sentar do outro lado, ou seja, na plateia, avaliando, tendo uma caneta na mão, julgando, examinando o trabalho de muitos meses ou de longos dias de uma pessoa, nesse caso, de crianças. Ter uma banca examinadora num festival de dança ou em algo do gênero é saber que o peso da sua caneta vai interferir diretamente no sonho de crianças, adolescentes e de famílias. Quando eu vi a polêmica sobre a jurada má, perversa, malévola, que deu 4 para aquelas crianças lindas que dançaram, eu não imediatamente fiz coro com as vozes que falavam jogar pedra na Geni. Eu analisei e preferi pensar um pouco sobre exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Vamos começar com o que a gente consegue medir? Técnica tem régua. No balé você pode e deve analisar o ângulo do arabesque, decidir e definir se o pé está numa ponta corretamente, se os joelhos estão esticados, se a postura está correta, se a coreografia foi executada dentro do padrão, se todos estão sincronizados. Tudo isso é critério e parâmetro. E sim, dá para colocar no papel e comparar. Mas balé não é só técnica. E isso é o que torna o julgamento de uma dança tão complexo e humano. Como você vai avaliar uma musicalidade, por exemplo? Não é apenas se a pessoa está no tempo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mas é se a pessoa literalmente está sentindo a música. Existe uma sintonia entre o corpo e o som que traz a marcação? Como você avaliar presença de palco? Muitas das vezes você vê uma bailarina num espetáculo maravilhoso e ela é muito técnica, mas não tem presença. De outro modo, existem algumas que têm tanta presença, mas não têm técnica. E essas, ultimamente, é que costumam viralizar. Eu sei que ultimamente a gente tem falado apenas de futebol, afinal é Copa do Mundo. Mas vamos deixar um pouco o campo de lado e falar de balé. Tal como um menino que quer tanto entrar nos campos para jogar aquele futebol ou a menina, no balé é como se aquela representação dos campos estivesse no palco. E como você avalia essa capacidade de contar uma história com o seu corpo? Essas coisas existem, são reais. E na teoria, qualquer pessoa que senta de frente para um palco sabe reconhecer. Você consegue reconhecer quando entra um bailarino ou uma bailarina que tenha presença, que entregue para você exatamente aquilo que você está ouvindo. Que você possa ver a música com os seus olhos e não só escutar. Mas como colocar isso em números? Aí é outra conversa. E aqui começa o pensamento crítico que eu quero que você ouça.
Festivais de balé no Brasil têm um problema estrutural, que todo mundo que está dentro do universo conhece, poucos falam abertamente. De um lado, uma nota alta que virou moeda de cortesia. De outro, uma nota baixa que virou um padrão quase maléfico. Mas quando a nota vira cortesia e gosto pessoal, ela perde o único valor que deveria ter, a verdade. Afinal, o árbitro não deve julgar aquilo que ele gosta, mas aquilo que é o parâmetro para aquela premiação. Uma criança que cresce recebendo nota 8 em tudo, cresce acreditando que talvez está mais pronta do que de certo estaria. Uma professora que recebe elogios constantes não tem espelho para melhorar. Gente, eu não estou dizendo que a nota 4 foi a resposta certa e que ela realmente tem que dar 4 para todo mundo, para as crianças aprenderem a bailar corretamente, ou a professora aprender que ela precisa melhorar. E eu também vou fazer a versão aqui, advogada do diabo, afinal, eu sou advogada. Vamos lá. Imagine se essa julgadora também não estava num dia muito bom. Lembra que eu falei no vídeo que não é opinião pessoal? Quando eu tô julgando, eu não posso julgar porque eu não gosto daquele tipo de música, eu não gosto daquele tipo de técnica. Eu tenho que julgar por aquilo que eu estou vendo e pelo parâmetro daquela premiação ou daquele festival. Será que 4 para todo mundo? Todo mundo estava no mesmo parâmetro. Dificilmente num lugar, até mesmo numa empresa, você tem profissionais com o mesmo nível e gabarito. É flutuante, afinal nós somos uma humanidade e não uma comunidade de inteligência artificial. Então eu imagino que de algum modo ela tenha sim imprimido um parâmetro pessoal nessa premiação. E não tô levantando hater contra a julgadora. Só tô dizendo que acho muito estranho e bem peculiar que todas aquelas crianças merecessem a mesma nota. Mas também volto a dizer, que é o que eu quis construir nesse vídeo com vocês, que às vezes nós reclamamos de notas baixas em qualquer lugar. E em qualquer tipo de negócio, a mesma avaliação no Google do seu negócio, alguém começa a reclamar de alguma coisa e você coloca sempre a culpa no cliente. Você nunca olha em volta para pelo menos se dar a oportunidade de analisar e melhorar. Talvez você tenha um alto grau de cognição, mas não tem altas habilidades sociais. E todas as vezes que você é julgado, você fica reativo e começa a literalmente a reagir de frente a uma adversidade e não melhorar. A regra é clara. Tomou uma nota baixa, você não vai passar. Mas isso também não indica o fim daquela atividade. Como não indica o fim daqueles bailarinos e bailarinas. Mas talvez indique que aquela julgadora não é tão nota 10 quanto ela acha que é. Já que o canal fala de negócios, empreendedorismo, quero fazer uma pergunta agora totalmente fora do nicho do balé. Como você avalia um funcionário que entrega com muita técnica, mas não tem nenhuma proatividade? Ele entrega o que lhe pede de uma forma quase que brilhante e perfeita, mas nunca tem a iniciativa. Talvez faça apenas a execução ou a acabativa. E como você avalia uma proposta criativa que foge de todos os padrões, mas que você sente que tem algo? Como é que é a régua para você avaliar liderança, cultura de empresa? Você analisa um líder por ele ser bom porque ele tem muitos seguidores ou porque ele tem algo para ensinar? Uma resposta imediata, não fique triste, porque essas são as avaliações mais difíceis que um líder ou um gestor precisa fazer. A maioria das pessoas foge delas porque elas são subjetivas. Não tem número e vão gerar desconforto. E o que acontece quando você só avalia o que tem régua e ignora o que não tem? Você contrata o técnico, mas muitas vezes perde o talento. Mantém quem entrega o básico e deixa ir quem poderia te surpreender. Você gerencia pelo visível e é surpreendido pelo que nunca enxergou. Esse vídeo te incomodou e te fez pensar um pouco mais sobre contratação, critérios? Coloca aqui no comentário qual é o critério mais importante que você entende para contratar alguém para o seu time ou para a sua empresa. Se você nunca viu uma apresentação de balé e nem gosta de balé, ainda assim, você gostou do vídeo? Não deixa de curtir, se inscrever e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Beijo!